Muito bem, estamos na 33ª conversa sobre atualização do Código Civil. Dessa vez, novamente, com a nossa colega, a doutora Ana Paula Foltz, que vem falar para nós sobre o artigo 1º, parágrafo 3º, artigo 11 e artigo 12. Na verdade, as propostas de alteração desses artigos, né, Ana? Te agradecer de novo por estar dedicando aqui, pela segunda vez, um tempinho do teu dia para o IARGS, né, para os seus associados, principalmente. Te agradeço em nome do Departamento de Direito Civil, do qual eu sou diretor e é o que está patrocinando essas conversas sobre atualização do Código Civil. Te agradeço em nome da doutora Sulamita, né? Estou muito chateado que eu não consegui no almoço de 98 anos do IARGS. Eu estava numa sustentação oral em Florianópolis, mas foi ontem, né? Foi ontem, eu Foi também não consegui. ontem. Fiquei muito chateado. Puxa, 98 anos e estamos aí, né? Tentando manter essa pegada de ajuda para os advogados, ajuda para entender o que está acontecendo no direito atualmente, né? E eu acho que dentro do direito privado, essa alteração, aí, essa proposta de atualização do Código Civil, eu acho que praticamente metade do Código Civil vai ser Atualizado. alguma parte reescrita e outra parte repensada, né? Também tem muita coisa que é só um aprimoramento da linguagem mesmo, mas tem muita coisa profunda, né? E, bom, eu acho que é isso, né, Ana? Obrigado, a palavra é tua. Eu que te agradeço, doutora Arnaldo, é um prazer sempre conversar contigo. Eu gosto muito que tu linka o direito civil, porque apesar do meu dia a dia a gente usar, claro, como todo operador do direito, o direito civil, né, não é a minha matriz ali, né? E eu, como eu te disse da outra vez, eu gostei muito de participar contigo dessa atualização, de ver essa proposta do legislador do dia a dia tentar inserir na legislação, na doutrina, né, para os operadores do direito. E o que tu me propuseste agora, assim, sim, eu vejo muito no meu dia a dia ali do escritório a personalidade das pessoas naturais, os direitos, né, liberdades fundamentais. Começamos, então, pelo artigo 1º ali, que os direitos da personalidade são direitos que o legislador ele trouxe como inerentes e inseparáveis do conceito de personalidade jurídica. Eu acho que isso é uma das maiores mudanças que já tivemos com o novo Código Civil e ainda agora com essa atualização, né? No Código de 16 nem se considerava isso da personalidade humana, né? Era uma ideia assim muito en passant, né? Não tínhamos esse viés do legislador, e eu acho que com a atualização isso se trouxe, foi muito presente, né? Que o conceito de personalidade humana, ela não depende de um reconhecimento ou de uma sistematização por parte do ordenamento jurídico, né? O que ela tem? Ela tem sim o seu valor tutelado pelo direito positivo. E eu acho que a atualização nos trouxe isso, nos trouxe esse viés para o Código Civil. Não sei se tu, como civilista, concorda comigo, mas Eu eu acho que lendo sim, eu acho que é a consolidação do indivíduo, né? isso. Eu acho que principalmente depois da Constituição, eu acho que essa alteração acaba sendo uma consolidação do artigo 5º da Constituição Federal, 6º e Eu 6º, achei né? na leitura que trouxe muito isso, tentar unificar a Constituição com o Código Civil, né? Tem aquele viés constitucional com essa atualização. E o que para mim foi muito importante do artigo, acho que é o artigo 3º, se eu não me engano, depois eu confirmo ali, que a lei trouxe um acréscimo muito importante, que ela diz as pessoas com deficiência mental, intelectual, maiores de 18 anos, têm assegurado o direito ao exercício da sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu acho que isso aí é o cerne, é o viés, porque a gente está num tempo de inclusão. E esse tempo de inclusão, tanto no direito, na medicina, no dia a dia, no trabalho, ele é uma conquista da sociedade. Né? Mas o que a gente tem? Que na prática ainda há muitas barreiras a serem implementadas. O legislador ele nos trouxe essa mudança, mas na prática ainda vai ter que ser uma coisa muito trabalhada. Eu quero citar assim, um caso que eu tive no escritório aqui, de um portador de deficiência. A deficiência dele era física não aparente,
ele passou em todas as provas de um concurso público bem difícil na área jurídica, e quando ele foi tomar posse, a posse pelo médico foi negada, porque ele não aparentava ser portador da deficiência física alegada. A despeito de ter um laudo médico, né, de ter o acompanhamento, de ter passado por uma junta médica, alguma coisa para aquele médico ali que atendeu ele disse que ele não parecia. E o que a lei nos traz, a proteção que a lei nos traz não é parecer, é um direito da pessoa. E isso eu acho que agora também no Código Civil, com essa atualização, ele nos trouxe, né, igualdade de condições com as demais pessoas. Então, observar a igualdade, tendo um laudo, aquela pessoa ela não precisa aparentar ter aquela patologia, aquela deficiência. Então, são coisas que a gente vai ter que ir trabalhando tanto na doutrina quanto no dia a dia mesmo. A gente vai implementar o que o legislador está nos trazendo devido a essas coisas que a gente sabe que acontece, né? No dia a dia, com o direito civil, com o direito por si, né? Outro caso também que eu queria comentar contigo foi de um servidor público de uma autarquia. Ele é um autista adulto já por si, né? E com a pandemia e com a calamidade, ele começou a trabalhar online, né? Em casa. E pela patologia dele, ele já tem essa dificuldade do trabalho num órgão, né? Assim, com outras pessoas, ele pediu a continuidade do teletrabalho, né? De uma forma direta, continuidade, um direito que ele teria. Mas foi negado pela administração pública. Então, o que restou? Procurar a justiça, ingressar com uma ação para que ele pudesse exercer o seu ofício, né? Em igualdade de condições, sim, porque ele passou no concurso, ele é um servidor e ele iria prestar o serviço de uma forma remota, mas prestaria o serviço que estava... Isso a minha esposa, ela é funcionária pública municipal, Uhum. e isso é uma questão premente lá, sabe? O Certeza. Estado quer o funcionário lá, né? Então, para muitas pessoas, assim, e às vezes não permanentemente, mas por fases da vida, sabe? Uhum. Seria importante isso e não afetaria a eficiência, a qualidade do serviço. Da prestação do serviço. Isso é combatido pelo poder público, Eu né? também noto isso. O meu marido também ele é da Justiça Federal e muitos servidores queriam fazer o trabalho remoto, né, de uma maneira contínua e não tiveram negado também. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que ajustar porque é um caminho sem volta o teletrabalho. Mas isso não vai impedir o Óbvio, exercício. óbvio, não é para todo o trabalho, né? Mas para muitos, né? Claro. Né? Nesse sentido é óbvio. E eu acho que é exatamente nisso, nesse viés de alteração do Código Civil, né? De o Estado não dificultar a vida da pessoa, porque isso é a sua personalidade, faz parte da sua personalidade, né? E até porque no anteprojeto a gente nota do legislador esse viés, quando ele fala igualdade de condições, observados os apoios e salvaguardas para o pleno exercício. Né? Logo depois desse artigo que ele fala da capacidade da pessoa com deficiência, ele fala nisso, observados os apoios e as salvaguardas para o pleno exercício. E hoje a gente vê assim no dia a dia o autismo é uma realidade. A gente se descobriu também muitos autistas adultos que não tinham esse diagnóstico. Então essas pessoas estão no mercado de trabalho, né? E E isso do isso é coisa de legislador 10 anos, né, Ana? também. Muito recente, né? Muito, Esses novos diagnósticos, TDAHC também, enfim, com certeza. isso aí é tudo muito recente, muito recente. E aí é o reconhecimento agora das pessoas adultas se reconhecendo dentro daquele diagnóstico, né? Então, achei importante que ele colocou isso nessa atualização da observância de apoios e salvaguardas para o pleno exercício, né? É isso que a gente quer. No autismo, por exemplo, de não conseguir trabalhar na repartição, mas conseguir prestar o trabalho dele remotamente, a gente está vendo que o legislador está nos dizendo que com apoio e salvaguarda vai ter o pleno exercício. E eu acho que é isso que a gente busca com a legislação, com a atualização, né? E muito importante com a personalidade jurídica, né? Que a gente sabe que é um pressuposto de igualdade jurídica, sempre Sim, respeitando a igualdade jurídica, mas a gente se lembra daquele jargão jurídico que todo acadêmico de direito aprende, né? Devemos tratar igualmente os iguais e desiguais os desiguais na medida de sua desigualdade. A gente tem o jargão, a gente aprende isso nos bancos acadêmicos, mas efetivamente não temos isso, né? A gente está caminhando
E eu acho muito importante que o legislador está trazendo essa discussão, está trazendo isso na atualização do Código Civil, prevendo. E isso é muito teoria geral do direito, né? Porque se a gente vai Muito, estudar direito, né, pelo menos muito, pelo viés que eu estudo, que é a teoria dos sistemas autopoéticos, o com certeza. direito é o constituído pela lei e pela jurisprudência. Ou seja, Exatamente. se tu não tem isso na lei, já não tem o Então, eu ciclo. fico assim, e como é bem do início, e como o acadêmico não dá importância quando nos bancos Não, acadêmicos há essa parte a norma ela é essencial para, pelo menos inicial, para né? nossa ciência do direito, né? Feita aqui Com no certeza. Brasil. E eu acho isso tão importante porque a gente vê nos bancos acadêmicos eles não gostam de estudar a teoria geral. E como depois, futuramente, profissionalmente, a teoria geral, os princípios do direito vão ser importantes, vão ser basilares, né? Seja na São. atividade de um juiz, de um promotor ou de um advogado. E a importância, nesse sentido, né? Exatamente isso, a importância de tu poder fundamentar um pedido na lei, né? Exatamente. A base, né? Senão é aquelas elaborações que muitas vezes a gente tem toda a razão, tem todo um suporte teórico para botar, mas o juiz, no final das contas, se sente seguro na lei, né? E até porque o nosso sistema é apegado na lei, né? A gente não está no sistema americano do caso, né? Mas e a gente vê nos tribunais exatamente isso, de caso, até eu tenho das terapias de alto custo, tratamentos de 2 milhões a 6 meses, o juiz tem uma dificuldade de implementar, mesmo que já tem agora, a gente também vai ter todo esse recomeço com o STF, com esse novo viés do STF, né, do tema 1, 2, 3, 4, a gente está pisando em ovos e eles também estão pisando em ovos, né? O que, estudando ali, dando uma olhada no tema, né? E vendo o voto do Gilmar Mendes, se criou aquela pequena janela que vai ser aplicada ainda. Tema Mas 324. é o tema 1, 2, 3, 4. Ele foi julgado no final de setembro. Ele vai fazer. Ele colocou uma série de Deixa eu pontos ver que se eu tem que. acho aqui ele, ó. Tô Vai procurando aqui dar enquanto a gente... muito o que falar. Isso vai dar muito o que falar. Isso, desses de alto custo, eu tenho 6 casos aqui, que a cada 6 meses é 2 milhões e pouco. E Uhum. dois que ingressaram nessa janela da votação, porque ainda foi uma coisa que esse tema estava no STF há muito tempo para julgamento. Tinha tido votos já de ministros que tinham falecido, e de uma hora para outra ele entrou em pauta, e entrou em pauta de novo para ficar. E aquilo foi aprovado assim em uma semana. Teve até um pedido de vistas, e o pedido de vista durou um dia. Ele pediu vistas num dia, no outro já saiu o voto. Uhum. Agora, tu já achasse esse? Não achei, não estou conseguindo achar aqui, mas... Eu vou te mandar depois. Ele chegou com o tema 6 e se juntou no tema 1, 2, 3, 4. E o que se criou? O Gilmar Mendes ele botou essa janela, né, de período para ações já que tiveram esse ingresso antes do julgamento final, antes da publicação. Mas o que acontece que a gente fala mais uma vez que a prática. Na prática, os juízes não sabem ainda. A gente teve reunião com o juiz federal semana passada e ele disse assim, olha, eu vou confessar, eu não sei se eu coloco janela, eu não sei se eu coloco, já começo a aplicar 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai ter toda essa insegurança jurídica Eu vou até ler aqui começar. a informação que está na página do STF, porque eu não entrei no tema, mas enfim, ó. O plenário do STF firmou uma maioria para definir a tese da repercussão geral do julgamento em que entendeu ser possível a concessão judicial de medicamento de alto custo em casos excepcionais, desde que observada uma série de critérios e requisitos. O mérito do recurso, tal como repercussão geral, tema 6, foi julgado em 2020, agora a discussão sobre a tese foi levado ao plenário virtual em sessão de dia tal, 13. A Isso. solução constitucional até criou uma comissão especial, blá, 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 mas é isso aí, então, está aqui o recurso, ó, de E depoimento. o grande problema foi bom porque ele deu o norte do medicamento de alto custo, mas trouxe assim um limitador, que é um parecer do Conitec, que há mais de 10 anos não dá nenhum parecer acerca de nenhum medicamento. Então, tu vincular uma ação com a liberação desse órgão, né, de dar um parecer prévio, o que vai acontecer, né? Mas são Atividade coisas. passiva da União e competência da Justiça Federal nas demandas que versem
sobre fornecimento de medicamentos registrado na Agência de Vigilância Sanitária, mas não padronizado no Sistema Único de Saúde. Exatamente. Porque o medicamento desse vulto, nenhuma pessoa, mesmo que a família seja rica, ela não vai conseguir manter esse tratamento, seja Sim. criança ou adulto, né? Seria só o SUS mesmo, né? Com o seu braço que poderia, né? Então, isso aí vai dar muito pano para... Mas aí que eu te digo, como está linkado os princípios gerais, né? Que a gente aprende no início da faculdade, tu vai ver como tu vai aplicar isso no teu dia a dia Sim. profissional, né? E nessa atualização, eu vejo tanto, pelo menos nesses artigos que a gente está trabalhando hoje, eu vejo tanto o direito constitucional ali, da questão da dignidade da pessoa humana, né, dessa tutela da personalidade. Eu acho que o legislador ali ele trouxe tanto esse viés constitucional, né, aliado aos Eu princípios gerais. no momento eu estou estudando, porque estou fazendo um trabalho, enfim, sobre que é um livro sobre plataformas digitais sobre a ótica do Código Civil. Porque, afinal de Muito, contas, se não é relação de emprego, tem que ser alguma coisa, né? alguma coisa, tem que enquadrar, né? Então, vamos lá para o Código Civil. E eu, como contratualista, né? Então, eu estou fazendo um estudo sobre isso e bem nesse sentido dos princípios de o descadastramento de um motorista da plataforma deve ser, em princípio, óbvio que tem exceções, mas em princípio, precedido de um processinho administrativo em que Um se contraditório. no contraditório, né? Então, Exatamente. isso está inundado em todos os tribunais do Brasil. Então, isso é direito civil constitucional na veia, né? Muito legal. Puro, né? Puro, puro. E eu achei interessante, assim, nessa atualização que o legislador nos trouxe isso, né? Cabendo também ao operador a implementação desse direito, que a gente via lá no início, né? E muito importante, porque o nosso sistema, ele precisa que o juiz diga que, mas que a lei preveja, né? Ao passo que o americano não, tem os casos, aquela coletânea, tu pode enquadrar, puxar para ali, mas o nosso direito eu acho muito mais difícil, porque a gente tem que ter aquela previsão legal, né? A previsão legal Mas sabe que eu acho que, assim, olha, a própria Constituição de 88 já mudou o sistema legal brasileiro, né? Porque ela vem e ela concede um monte de direitos fundamentais e básicos, A Constituição garantista, né? Ela, uma garantia para né? Então, quer os... dizer, tu não tinha a lei privada, mas tu tem a Constituição, né? Tu não tem o Código Civil, a lei privada, desculpa. Tu não tinha a lei do direito privado, o Código Civil, mas tu fundamentava na Constituição, e isso já é uma quebra de paradigma, né? Com Em termos de certeza. história de direito brasileiro. E como a Constituição, mesmo ela vindo de 1988, como ela é atual, né? Sim. Ela é mais atual que muita legislação que nós temos de pouco tempo. O que ela busca, né, a implementação, ela já traz aquilo ali, né, já está intrínseco a ela. E a outra coisa que a gente ia abordar é o parágrafo 3º, né, que eu acho que também ele trouxe muita amplitude para os direitos de uma forma não taxativa, porque ele fala mais essenciais, importantes à personalidade humana, quais sejam, né, direito à dignidade, à liberdade, à vida. Então, eu acho que também muito linkada com a Constituição, né? A gente conhece desses direitos na Constituição, e o legislador está vindo, não, nós vamos ter que olhar agora para o direito com esse viés, né? Unindo esses direitos, buscando esses direitos que não estão sujeitos à taxação e que a gente sabe que conforme a civilização vai progredindo, a ciência vai progredindo, novas Sim. ideias, novos que é até uma coisa que nós tínhamos falado na outra vez das terapias, dos tratamentos de fecundação, né? Isso a gente não tinha nem ideia no passado. Então, o que agora? Agora tem, a gente não vai taxar aquele direito, porque é um direito mais amplo. Mas, Ele alia doutora, tanto liberdade, liberdade de vida, né? nós somos protegidos enquanto dados pelo direito agora. Então, nós somos dados, isso aí não deu, né? Por um ponto, É, nós temos uma dimensão virtual para o direito. Isso é maravilhoso. é maravilhoso. E eu acho que o exercício dos direitos da personalidade ele deve ser entendido como um todo, unificando essas diversas áreas do direito. Né, o direito civil contratual a gente também vai utilizar com o direito tributário, com o direito da saúde. Eu acho que a leitura a gente tem que fazer dessa forma, né, em conjunto,
e é transindividual que a gente diz quando é em multi, né? Eu acho que foi isso que ele trouxe, essas pinceladas constitucionais que a gente vê bem presente na atualização do novo código. E eu acho que é essa a ideia, que a gente começa a trabalhar unindo e sempre observando o direito à personalidade e aquilo que a gente aprendeu lá no início, né, da faculdade, que eu acho que essa é a base, realmente, e que às vezes a gente deixa tão esquecido durante a nossa graduação e depois no trabalho, no dia a dia, como a gente vai precisar desse apoio que a gente aprendeu lá, né, na base do... E eu acho que era isso, não sei se tu tem outra ideia da gente falar, mas eu pensei nessas possibilidades. Para mim, o que me chama muito a atenção é esse viés constitucional. Também, sim. Está vendo, né, na atualização, né? Claro. E no nosso dia, né? Eu vejo muito no meu dia a dia ali no escritório. Eu acho que tu vê também muito no dia a dia, mesmo sendo um contratualista, civilista, tu também observa isso Claro, agora, com né? certeza. Eu vou ler o artigo 11, só para a gente deixar bem consignado, e o 12, só para ver o tamanho que ficou a dimensão, né? Os direitos da personalidade se prestam à tutela da dignidade humana, protegendo a personalidade individual de forma ampla, em todas as suas dimensões. Dimensão, hein? Uma palavra Dimensão. dimensão na lei. É. Que mudança e quanta coisa ela pode alcançar, hein? Meu Deus, vamos para o primeiro. Os direitos e princípios expressos nesse código não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio e nos tratados internacionais do qual o Brasil é signatário para a proteção dos direitos nas relações privadas, dos direitos de personalidade, inclusive nos seus aspectos decorrentes do desenvolvimento tecnológico. O direito, parágrafo 2º. Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. A limitação voluntária de seu exercício somente será admitida quando não permanente e específica, respeitando a boa-fé objetiva e não baseada no abuso do direito do seu titular. Okay? Né? É possível restringir direitos da personalidade, mas seguindo a principiologia de renunciabilidade e boa-fé. Parágrafo 3º. A aplicação dos direitos da personalidade deve ser feita à luz das circunstâncias e exigências do caso concreto, aplicando-se a técnica de ponderação de interesses. Técnica de ponderação de interesses. Que técnica é essa? Vamos ter que descobrir. Nos termos exigidos no artigo 489, parágrafo 2º da Lei 13.105 do Código de Processo Civil. E parágrafo 4, a tutela dos direitos da personalidade alcança, no que couber e nos limites da sua aplicabilidade, os nascituros, os natimortos, perfeito, né? Isso aí já... E as pessoas falecidas. Exatamente. Foi ótimo isso. Eu acho que isso principalmente para a questão de dados, né? Com certeza. Aí se unem as legislações também, né? Artigos 12. Pode-se exigir que cessem a ameaça ou a lesão de direito da personalidade e pleitear-se a reparação de danos sem prejuízo a outras sanções. Terão legitimidade para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge ou convivente, sobrevivente ou parente em linha reta. Na falta de qualquer um deles, passam a ser legitimados colaterais de quarto grau. Não, foi excelente, assim, a Não gente... é até o quarto grau, é de quarto grau. De Porque o lateral é quarto grau. Acho que ficou redundante, né? Mas tudo bem. Nas hipóteses da falta de acordo entre herdeiros, cônjuges ou conviventes do falecido, quanto à impertinência à pretensão indenizatória, os legitimados podem assumir, na ação ou no procedimento em trâmite, a posição de parte que melhor lhes convier. Ou seja, para todos eles, convivente, na falta de acordo entre herdeiros, cônjuges, quanto à pertinência de pretensão indenizatória, os legitimados podem assumir. Então, são todos aqueles do parágrafo 1º, né? Todos eles, então, em princípio, têm direito à indenização. Com certeza. Isso é importante, né? Isso é Trazer. importante. Ele trouxe, colocou. Eu achei, assim, foi excelente essa atualização. A gente já tinha a mudança do Código Civil, né? O novo Código Civil, mas é o atual.
E essa nova atualização, eu gostei muito da outra vez que nós conversamos de outros artigos, né? Mas a busca do legislador, eu acho uma proteção maior, buscando a pessoa, né? Os seus direitos, a dignidade da pessoa e todos os viés que a lei traz, mas mais para o dia a dia, né? A implementação efetiva. Eu Né, acho que sim, né? A proteção e o caráter, eu acho que aumenta a questão da responsabilidade civil de forma demasiada, né? E eu acho que é isso, né? É nós sabendo nos respeitar. É isso que diz e eu acho que respeitar não é a palavra certa, mas é nós tendo que sendo responsável por nós, né? Em todos sim, os sim. viés. Eu acho que isso que leva a que essa atualização do Código Civil ela é muito ampla, é, ela justifica muita coisa que hoje exatamente não tem suporte legal no Brasil. Exatamente. E ela está trazendo isso, né? Está nos trazendo isso. E Sim. aquilo que é assim, da necessidade da inclusão, não só em deficiências, em doenças, mas uma inclusão geral, né? O Claro. Estado sempre buscar isso, né? A implementação da inclusão pelo Estado. Eu acho que é isso que essa mudança que o legislador Acho que trouxe. a inclusão entra pela dimensão, aquela que a gente falou ali atrás, né? Eu acho que Exatamente. entra por aí. Não, muito bom, muito. Eu tenho criticado algumas alterações, principalmente em direito contratual, porque eu acho que acaba. Tu vê só como que as coisas são, né? E isso é o problema da múltipla, da participação de muitas pessoas na utilização desse código. Hum, Eu vejo que, em termos de direitos humanos, de direitos da personalidade, melhor falando, já que a gente está dentro do Código Civil, os legisladores eles tentam ir profundo na ontologia da pessoa, do indivíduo, né? sim. Mas tu sabe que em termos de direito contratual, o legislador ele não vai na ontologia dos negócios, ele não compreende, por exemplo, e não consegue compreender a diferença entre pessoas jurídicas. Quando, por Meu exemplo, Deus. tu é um franqueador, eu tu é um franqueado, tu é uma plataforma e tu é um microempreendedor individual com CNPJ, tu é uma indústria e tu é um representante comercial. Então, assim, existe, no meu ponto de vista, um bloqueio, e eu acho que isso é estratégia política, de deixar que o mercado se desenvolva, mas que acaba, no mundo de hoje, que é um mundo que as pessoas se conectam em rede, e para se conectar em rede, em termos de direito contratual, se utiliza instrumentos adesivos, contratos de adesão, né? E que isso fica é muito profundo, mas em termos de direito contratual, não existe essa orientação de entender realmente o que os negócios, como os negócios são, a ontologia E eu dos... acho que é proposital, né? Eu acho que é proposital. Olha, a gente não pode duvidar, às vezes, da falta de capacidade intelectual dos legisladores, né? Eu acho Sim. que, sim, olha, Até conhecemos, né? Viveu veja bem, um legislador que não é um estudioso de sociologia, ele consegue falar sobre a sociedade atual? Como? Da onde? Onde que ele vai buscar? Ele não é um pesquisador, né? Agora, eu tenho certeza que os legisladores que fizeram, que atualizaram o Código Civil em termos de direitos da personalidade têm muito conhecimento filosófico. sim. Só pela nominata ali a gente já vê, né? Então, sabe, não adianta. Eu tenho certeza, eu conheço os que fizeram parte do direito contratual e eles não têm conhecimento, não são pesquisadores da sociologia. Uhum. Então, tu Sim, não consegue entender, por exemplo, quem é que explica a economia em rede? É exatamente. a ciência da economia e a ciência da sociologia e a ciência da administração de empresa, porque a economia em rede se desenvolve por negócios que são conectados e geridos em termos de rede. Como é que o jurista vai ter esse conhecimento se ele não estuda fora do direito? Exatamente. Então, eu acho que tem um perfil, mas enfim, eu acho que a gente até se aprofundou demais analisando a personalidade do legislador, né? O currículo do legislador.
Eu vou te deixar uma pergunta para tu pensares, que me apareceu também, eu ainda não sei a resposta. É todo mundo, né? Todo mundo que vai assistir teu vídeo pensar. Vamos para todo mundo pensar. É um caso de uma criança com síndrome de Down que os pais tinham isenção para o veículo. Esse veículo ele foi vendido. Antigamente se tinha o alvará judicial para liberação para o próximo proprietário. Hoje nós não temos mais, por quê? Porque hoje nós temos o MeuGov, que é outro centralizador. A gente vê a doutrina, as leis, mas o MeuGov está centralizando tudo. Então, ainda não se sabe como será feita essa transmissão de propriedade, porque é o menor de idade que tem a isenção e teria que entrar pelo MeuGov, fazer essa transição. Então, ainda está no mundo, como é que eu posso dizer? Está parando para ver qual solução que se vai se fazer, se um dos genitores vai responder por essa criança para celebrar pelo MeuGov, ou como se fará, se criará um MeuGov para uma criança que tem deficiência intelectual, Sim. menor, né? Então, tu vês como essa é outra questão, é a Acho que vai ter legislação. que ter o meu gov ponto representação. Alguma coisa assim. Porque a gente vê como o sistema está se centralizando em Sim. tudo, né? A isenção de imposto de renda para doenças, tudo através do E aí, portal. Ana, isso aí tem que ser robotizado. E como é que tu É, vai robotizar os casos, as variantes dos casos concretos, o fora da exato. curva? Tu não consegue trazer o fora da curva para dentro do. Porque tu levava a pedir um alvará para liberação ou de isenção, tu entrava com o pedido, agora tu não vai ter, tu entra num sistema que não se sabe como é que é analisado, e aí esse pormenor, não é todo mundo que tem essa condição, como é que vai ser, né? Eu deixei para pensar, para tu pensar. Olha, vamos lá. Ana, obrigado de novo, foi ótimo, muito bom. Tu vê como a gente consegue, a partir do Código Civil, falar de temas tão diversos e que tem uma raiz constitucional, né? Que falamos de direitos fundamentais em plataformas digitais e direitos fundamentais da personalidade humana. Então, acho que realmente essa atualização do Código Civil nos propõe um debate muito rico. Obrigado por aceitar participar e por doar teu tempo para o IARGS, né? Fica o meu agradecimento e, mais uma vez, o agradecimento da doutora Sulamita Cabral, a nossa presidente. Nossa, gente. Eu que te agradeço a doutora Sulamita, e nos vemos no lançamento do nosso livro, né? No 17 Claro, todo mundo exatamente. Graças a na Deus, vou feira. estar em Porto Alegre. Tu vai estar lá. Graças a Deus, Coisa vamos estar lá, nos vemos lá. Então, fica todo mundo convidado, né? todo mundo convidado, vai estar muito legal. Dia e 50 local, Ana, dia e local. é no dia 17, às 14 horas, na Central dos Autógrafos, ali na Feira do Livro. Então, é bem fácil se localizar. Vamos E todo nós, mundo lá. 50 colegas, né? Muitos doutrinadores renomados, vai estar muito legal. A gente espera todo mundo no dia 17 de novembro, às 14 horas, na Feira do Livro. Vai ser bem legal, já tirem o dia para passar a tarde conversando com a gente. Aí, vamos lá. Valeu, obrigadão, beijão, tchau, tchau.